Que a graça e a paz esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis e nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Firmado na Palavra. O espaço aqui é EBD. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Uma Lição de Humildade. E hoje estaremos aprendendo com Jesus que a humildade é a verdadeira expressão da grandeza de espírito de uma pessoa. Por isso, ela não deve ser fingida, mas sim internalizada, para que, se possível, seja uma característica marcante na vida daqueles que desejam ser verdadeiros cidadãos dos céus. E o nosso texto áureo diz assim: porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. A nossa verdade prática, ela diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. E a palavra-chave da lição é humildade, que pode ser definida como a qualidade de quem reconhece suas próprias limitações e age com modéstia, sem arrogância ou vaidade. E ainda sobre humildade, o pastor Elienay Cabral, que é o comentarista da lição desse trimestre, ele faz o seguinte comentário no seu livro de apoio, na página 99, sobre humildade. Ele diz o seguinte: nossa natureza humana tem o estigma do pecado da presunção e, por isso, temos dificuldades em abaixar a cabeça e nos humilhar. Preferimos nos impor para provar que temos poder. Preferimos olhar de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Preferimos as coisas altas. Preferimos os picos mais altos da vida, porque é próprio do ego humano. Jesus ensina, no ato de lavar os pés dos seus discípulos, que ele, sendo mestre e senhor, sabia se humilhar como homem, mesmo não precisando provar que era humilde. E o tema da lição de hoje está baseado lá em João capítulo 13, verso de 1 a 10. Nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas só para contextualizarmos, nós vamos lembrar que no final do capítulo 11, ali quando Jesus ele realiza o milagre da ressurreição de Lázaro, muitos daqueles que haviam vindo de Jerusalém para Betânia para consolar as irmãs Marta e Maria, quando presenciaram aquele milagre, creram em Jesus. Entretanto, alguns levaram e comunicaram aos fariseus o fato ocorrido, o que fez com que eles se reunissem de imediato, formaram ali um conselho, para ver o que iriam fazer com Jesus. Jesus estava realizando muitos milagres, e estava arrematando para si muitos seguidores, muitos estavam crendo em Jesus. A popularidade dele estava crescendo e eles ficaram com medo de, inclusive, Roma vir e tirar a posição deles, tirar a autoridade, a liderança deles sobre o povo. Então eles intentaram ali o que iriam fazer para parar Jesus. Naquele ano, o sumo sacerdote era Caifás, que vai sugerir que Jesus deveria morrer pela nação, pelo povo, para que a nação ela não perecesse, não sabendo ele que ele estava profetizando. É interessante até a gente ler o versículo 51 e 52 do capítulo 11. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a partir daquele dia, a hostilidade contra Jesus vai se intensificar e o mestre vai se retirar da Judéia, indo para um lugar junto ao deserto, um lugar ali chamado Efraim, onde ele permanece ali. E 6 dias antes da Páscoa, ele vai para Betânia, onde ali, durante uma ceia, né, um jantar com seus amigos, né, Lázaro, que ele havia ressuscitado, e as suas irmãs, Marta e Maria, e possivelmente seus discípulos, ele vai ter os seus pés ungidos por Maria, né, e no dia seguinte ele entra com montado em um jumentinho, entra em Jerusalém, aclamado pelo povo. A sua popularidade está em alta, né, por causa dos milagres, e o povo vai aclamá-lo, né, Hosanas, Hosanas, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E isso no domingo chamado Domingo de Ramos. E é nesse capítulo 12 também que nós temos ali o registro dos gregos procurando Filipe, porque querem falar com Jesus, e também a manifestação do Pai no templo, ali no verso 28, quando Jesus, falando ao Pai, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E vem a voz do céu e diz: eu o já glorifiquei, e outra vez o glorificarei. E a multidão ali atônita, pensando que teria sido um trovão, outros até um anjo. Jesus diz assim: olha, essa manifestação não foi por amor de mim, mas por amor de vocês. Porque era mais uma vez que o Pai se manifestava, né? Confirmando que Jesus era filho de Deus. Ele já havia se manifestado no batismo, no início do ministério de Jesus, ali no Monte da Transfiguração. Tudo bem que ali foi um momento reservado, onde só estava ali Pedro, Tiago e João, e mais uma vez ali no templo, onde está muita gente ali. E nos versos 31 e 32 nós vamos ver Jesus falando, interpretando a cruz como sendo o começo do fim do domínio de Satanás e o início do seu triunfo sobre os corações humanos. E aqui no capítulo 13 nós vamos encontrar Jesus reunido no cenáculo com os seus discípulos, pouco antes da festa da Páscoa. Jesus, ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que a sua glória estava próxima e que o Pai tinha depositado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que tinha vindo de Deus e que agora estava chegando a hora de retornar para Deus. Ele sabia que ele era mestre e senhor, mas estava prestes a ser traído e a ser negado. Mas apesar do que Jesus sabia sobre si e sobre os seus discípulos, ele decidiu os amar e os amou até o fim. Por isso se reúne com eles ali no cenáculo para comer a Páscoa, instituir a ceia, o seu memorial, e dar as últimas instruções a eles, expressando seu infinito amor, preparando-os para o que eles iriam enfrentar no futuro, pois Jesus estava prestes a deixar esse mundo. Como nós já falamos, Jesus e seus discípulos tinham vindo de Betânia para Jerusalém. Então seus pés estavam empoeirados. Não havia, nós vamos lembrar que naquela época não haviam caminhos, ruas pavimentadas, como hoje. Então os seus pés estavam muito empoeirados. E eles entram no cenáculo, cada um toma ali assento ao redor da mesa, e ali não havia nenhum anfitrião e nenhum servo
para, como de costume, fazer a hospitalidade. E qual era a hospitalidade? Bom, era comum que depois que o peregrino, o visitante, ele percorresse uma longa distância, ao chegar na casa, o anfitrião, ele providenciava uma bacia com água e toalha para que o visitante ele pudesse lavar os seus pés empoeirados. Isso era um sinal de hospitalidade. E isso é um costume tão antigo no Oriente que nós encontramos registrado essa prática lá em Gênesis capítulo 18, verso 4, quando Abraão ele recebe a visita daqueles 3 anjos. Entretanto, essa tarefa de desatar as alparcas, as sandálias, e lavar os pés empoeirados, não era uma tarefa do anfitrião, muito menos do visitante. Quem fazia isso, normalmente era um escravo ou uma classe de servos da casa, que o anfitrião delegava para essa tarefa. Então era um serviço de servos, de escravos. O apóstolo João ele não registra, mas quando nós lemos lá Lucas capítulo 22, versos de 8 a 14, nós vamos encontrar o registro de como aquele cenáculo ele foi encontrado e preparado pelos discípulos Pedro e João, sob orientação de Jesus. Então, portanto, era um lugar que eles mesmos haviam preparado, não havia ninguém ali para recebê-los, muito menos servos para lavar os seus pés. Agora, havia ali uma bacia e uma toalha dispostos à vista de todos. No entanto, nenhum dos discípulos toma a iniciativa. Nenhum dos discípulos querem fazer o serviço do escravo. Eles, na verdade, estavam preocupados com quem seria mais importante no reino dos céus. Inclusive, já tinham até perguntado a Jesus sobre isso. Mas ninguém estava ali disposto a fazer o serviço do servo, a fazer o serviço do escravo. Ou seja, ninguém estava disposto a servir. Apesar daqueles utensílios ali dispostos constituírem uma acusação silenciosa contra aqueles homens, ninguém se mexia, ninguém tomava a iniciativa. Então o texto vai dizer que em determinado momento, o Mestre Jesus ele vai levantar-se, vai tirar suas vestes, pegar a toalha para cingir-se e vai, com a bacia com água, começar a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. Jesus, com esse gesto, ele ensina aos seus discípulos, e por extensão a nós também, que privilégios não devem implicar em orgulho, mas sim em humildade. Porque ele, sendo o soberano do universo, cingiu-se com a toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. D.A. Carson, no seu comentário do Evangelho de João, ele comentando o capítulo 13, sobre essa atitude de Jesus, ele diz o seguinte: a relutância dos discípulos de Jesus em se oferecerem para essa tarefa é, para dizer o mínimo, culturalmente compreensível. O choque que sofreram quando ele se ofereceu não é somente resultado da vergonha que sentiram, mas também é uma reação ao esforço de entender a conveniência dessa alteração das coisas. Pois aqui Jesus inverte as funções normais. Seu ato de humildade é tão desnecessário quanto atordoante e é, ao mesmo tempo, uma demonstração de amor, um símbolo de purificação salvadora
e um modelo de conduta cristã. Com certeza, os discípulos eles ficaram incomodados com aquela situação embaraçosa. Ali estava Jesus, o Senhor e Mestre, o anfitrião, caracterizado ali de servo, ali abaixado, inclinado, lavando e enxugando os pés deles. Aquela atitude de Jesus ali provoca um silêncio importuno, exceto da parte de Pedro, que com sua conhecida natureza impulsiva, quando Jesus se aproxima dele para lavar os seus pés, ele protesta: Senhor, lavarás os meus pés? E Jesus pacientemente responde: o que eu faço agora tu não o sabes, mas tu o saberás depois. E Pedro, ainda na sua impulsividade, reage: não, jamais lavarás os meus pés. Pedro ele tem essa reação com base em um olhar sociocultural, que provavelmente seria também o olhar dos demais, apesar dos demais terem ficado quietos. Pedro não estava alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus. Ele estava vendo apenas um ato físico, de serviço, que considerava incompatível para a grandeza do seu mestre. Por isso, ele reage dessa maneira. Então, Jesus, sendo mais incisivo com ele, diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Quando Pedro ele ouve isso, ele muda de um extremo para o outro, que era uma característica da sua personalidade. E aí diz: não, Senhor, então não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Ou seja, ele agora quer tomar um banho completo. Pedro ele era impulsivo. O bom é que Jesus ele compreendia e lidava com isso muito bem. E aí diz a ele: não, quem já está lavado não precisa lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos. Aí Jesus faz essa ressalva, não todos. E esse não todos é uma clara referência a Judas. E aqui cabe nós pararmos e analisarmos melhor essa passagem, porque Jesus faz essa ressalva. E aqui é importante, primeiro, nós entendermos melhor o que Jesus, a mensagem que Jesus queria transmitir com esse gesto de lavar os pés dos discípulos, e também porque ele faz essa ressalva. Quando nós lemos ali o verso 12, nós vamos ver que Jesus, ele após lavar os pés de todos os discípulos, ele pega as suas vestes, veste-se de novo, toma o seu assento e faz a seguinte pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E talvez pelo fato dos discípulos ainda estarem atônitos, reflexivos pelo que acabaram de ver, Jesus prossegue dizendo: olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e está correto, porque eu sou mestre e sou senhor. E se eu, como mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés um dos outros. Vocês devem estarem dispostos a servir uns aos outros. Porque no reino de Deus, a maior honra, a grandeza está em servir e não ser servido. E quem não entende isso, quem não compreende isso a ponto de deixar eu, como mestre, lavar os pés, não tem parte comigo. Não tem como ter comunhão comigo.
E aqui está a lição prática, né? Que Jesus ele dá aos seus discípulos. Os discípulos já tinham crido em Jesus, já tinham o recebido como Messias, criam que ele era o Filho de Deus, portanto já estavam limpos pela palavra. A gente confirma isso quando a gente lê João 13:10, João 15, versículo 3 e João capítulo 17, versículo 12. Mas eles precisavam, continuar trilhando no caminho da perfeição, da santificação. Os pés representavam ali os caminhos que eles iriam trilhar. E com aquele gesto, Jesus, ele mostra que eles seriam capacitados para que eles pudessem conseguir colocar em prática aquilo que eles haviam acabado de aprender. Jesus iria ser crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, glorioso, iria ser assunto junto ao Pai, e dias depois o Espírito Santo iria descer, capacitando-os a ser verdadeiros servos. E à medida que eles fossem se deixando purificar, à medida que eles fossem andando pelo caminho da santificação, guiados pelo Espírito Santo, eles conseguiriam colocar em prática não somente aquela lição, mas tudo aquilo que eles haviam aprendido e visto na pessoa de Jesus. Outro ponto que nós podemos tirar aqui de lição é que Jesus, no verso 10, ele diz: vós já estáis limpos, mas não todos. E essa ressalva que Jesus faz aqui, mas não todos, é claramente uma referência a Judas Iscariotes, porque Judas está ali com eles. Judas também teve os seus pés lavados por Jesus. Mesmo Jesus sabendo que ele ia o trair. Jesus ele conhecia perfeitamente o que estava se passando no coração de Judas Iscariotes. Mas mesmo assim, não faz distinção. Jesus, com esse gesto de lavar os pés de Judas, ele demonstra para nós que o nosso amor e a disposição em servir tem que ser sem acepção de pessoas. Essa disposição tem que ser para todos. Por mais que nós saibamos que alguém não é sincero conosco, que até vai nos trair, exerçamos a semelhança de Jesus, o amor para com essa pessoa, a disposição em servi-la, mesmo que ela não seja verdadeira para conosco, porque Judas estava ali, a traição ela já estava montada, já ia acontecer. No início do capítulo 13, nós vemos que João ele diz que Satanás já tinha posto no coração de Judas trair Jesus. Judas vinha sendo tentado, mas agora ali Satanás ele vai realmente se apossar de Judas. E Judas ele vai continuar o seu intento, mesmo frente a todos aqueles ensinamentos. E Jesus, mostrando o seu amor, lava os pés de Judas, e aqui eu entendo que isso mostra que mesmo que Judas traísse Jesus como fez, mas se houvesse um arrependimento posterior, genuíno, ele encontraria oportunidade
de mudar, né, o seu caminho. Afinal, Pedro também negou Jesus, né? É um tipo de traição. Não obstante, Pedro ele se arrependeu, né? Teve um arrependimento profundo, e após a ressurreição de Jesus, ele foi restaurado pelo Mestre e teve uma nova oportunidade. Jesus ele sabia que entre os seus discípulos havia ali uma disputa discreta por proeminência e liderança. Então, no episódio do lava-pés, ele vai revelar para os seus discípulos, e por extensão a nós também, que o caminho daquele que segue a Cristo, o caminho do cristão, ele não deve estar alicerçado no sucesso material, na ostentação ou notoriedade. Não. Ele deve estar alicerçado, sim, na capacidade de servir com humildade. E aí eu termino esse vídeo lendo uma passagem bastante conhecida nossa, lá em Filipenses capítulo 2, né? O apóstolo Paulo, que ele mesmo afirmava que era um imitador de Jesus, e chegou até a aconselhar-nos, a que nós seguíssemos e imitássemos ele, porque ele era imitador de Cristo. Uma grande ousadia, Aí ele escreve e diz assim, portanto, no Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 3, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aí o verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que nós possamos, não somente acumular mais conhecimento, a partir dessa lição de hoje, essa lição de número 8, mas que possamos internalizar os ensinos sobre a humildade de Jesus, para que essa característica ela se torne marcante na nossa vida, na nossa personalidade, e que possa se manifestar e sirva de testemunho, para outros, para que assim como Jesus, nós possamos também sermos verdadeiros servos humildes. Tá bom, queridos? E aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Se você gostou, compartilhe, deixa aí o seu like. Se você desejar, também se inscreva no nosso canal. Tá bom? Que Deus continue abençoando você e até a próxima lição.